Oi, meu nome é Maísa e eu vim contar pra você o que eu andei lendo no mês de fevereiro. Recadinhos rápidos, porque senão você vai se esquecer de fazer isso ao final. É a primeira vez por aqui? Gosta de livros, do mundo literário de modo geral? Te faço um convite para se inscrever no canal. Te peço um grande favor para curtir, compartilhar, fazer comentários, ativar o sininho de notificação, me seguir nas outras redes sociais. Todas essas informações ficam aqui na caixa de descrição. Se você gostar do conteúdo, então volte mais vezes. Ao final desse vídeo vou deixar outras sugestões e te pedir a gentileza, se puder, para maratonar, porque eu tô em busca aí do tempo que eu preciso para esse canal de fato começar a crescer. Então, recadinhos dados para a gente começar a falar de livros. Fevereiro rendeu, não sei se porque era ano bissexto, um dia a mais acabou me ajudando, fiz ótimas leituras e eu queria falar de muitas delas. Então, grande parte delas eu vou falar, quando muito, uma sinopse bem rápida, tá? Porque eu quero falar mais das minhas impressões. Bom, o primeiro livro é Divinos Rivais, publicado pela Alt. Esse livro, um grande hype no ano passado, continua com um grande hype. Muita gente se jogando nessa história, se apaixonando, se encantando. Aqui a gente tem uma romantasia, que é um novo subgênero que vai tratar então de histórias de fantasia, mas que tem uma carga de romance bem grande. E normalmente eu gosto mais da fantasia. Enfim, já tive uma experiência aí complicada de uma autora que não entende bem o significado da palavra consentimento em função das suas cenas quentes, né? Mas isso não vai acontecer aqui. Então aqui a gente tem romance, não é uma história com uma grande quantidade de hot. Não tem problema nenhum com relação a isso. Só que eu acho que tem autor que pesa a mão, sabe? E esquece mesmo da questão do consentimento, mas isso é uma discussão para outros livros. Aqui a gente tem um romance fofo entre dois protagonistas, a Iris e o Roman. Eles estão disputando uma mesma vaga num jornal e por conta disso eles acabam trocando ali farpas o tempo inteiro. Porque ela precisa trabalhar, o irmão dela foi para uma guerra de deuses que a gente não sabe bem o que está acontecendo, a mãe dela é alcoólatra e ela precisa daquela vaga. Ele, o Roman, já vem de uma família com posses, o pai vê como uma situação de status a presença dele nesse jornal e ele acredita que realmente ele é mais capacitado. A Iris, ela tem muitas saudades do irmão, ela manda cartas para ele, até que ela recebe respostas dizendo que não é o irmão. De uma maneira meio mágica, ela coloca essa carta num determinado armário e ela recebe essa resposta. E ela começa a trocar cartas com essa pessoa que ela não sabe quem é, até que ela decide que precisa entender o que está acontecendo, que guerra é essa, e ir atrás do irmão, porque ele desapareceu sem deixar pistas. Ela vai então para o fronte de batalha, né? Ela vai ser uma correspondente jornalística. E não dá para falar mais do que isso, só de que é um romance fofo. A troca de cartas entre a Iris e esse personagem misterioso é, assim, linda. Bom, é de se supor que esse personagem que tá respondendo as cartas da Iris seja justamente o Roman. Isso não é um spoiler, porque tá na própria sinopse do livro. E ele sabe que é ela, mas ela não sabe que é ele. São as cartas mais lindas, da vontade da gente emoldurar. A gente vai entendendo um pouco da mitologia, porque os dois vão conversando e ele vai explicando, ele vai trazendo algumas informações de quem são esses deuses, por que eles estão nessa luta. É uma guerra que está distante. Então o jornal, no primeiro momento, ele faz de conta que não está acontecendo nada, está longe, a gente não precisa se envolver. Mas é uma guerra, uma grande guerra entre dois deuses. E o final desse livro é de estraçalhar o coração da gente. Felizmente a editora já anunciou o segundo livro, deve estar chegando em março, abril, eu imagino que abril a gente já deve ter a finalização, uma duologia. Muita gente não curtiu essa capa, mas eu achei fofa. A gente tem aí muitas Iris, amei, 5 estrelas, favoritado. Outra edição da Alt, aqui eu tô lendo para a News da Livraria Leitura, então vai ter uma resenha lá. Se você assina a News, vai receber essa resenha. Assistente do Vilão, é o primeiro livro, acho que é de uma trilogia. Aqui a gente já tem uma história que é uma fantasia, jovem adulto, extremamente divertida. A nossa protagonista, a Sade, ela tá precisando trabalhar.
ela vai topar com o vilão, que é o grande vilão, o homem mais procurado do reino, e ele vai oferecer para ela a vaga de assistente dele. Ela pensa, né? Preciso de dinheiro, tenho que cuidar do meu pai que tá doente, da minha irmãzinha, vou aceitar. E aí ela vai para essa mansão sombria, e ali ela descobre que o vilão, ele tem uma grande empresa, na verdade. E assim, é muito divertido, porque a gente já suspeita algumas coisas em relação ao vilão. São dois personagens que carregam aquela coisa do Grumpy Sunshine, né? Ele é o vilão, completamente taciturno, fechado, sem humor nenhum. Ela é um pequeno raio de sol que vai adentrar na vida desse vilão, vai transformar tudo e vai começar a degelar o coração desse homem. Ela é divertida, é atrapalhada, ela entende que ela se propôs a trabalhar para o vilão, então quando ela chega e vê um monte de cabeça decapitada, ela fala assim, nossa, talvez esse não seja um bom dia, ele deve estar meio nervosinho. Ou quando chegam notícias das atrocidades, né, ou ele saiu, ela, ele deve ter saído para para fazer alguma crueldade. Ela encara de uma forma tão solar essas vilanesas que o próprio vilão fica assim meio assustado, sabe? Mas é muito divertido, ele começa a chamá-la de meu furacãozinho. Quando ele começa a chamá-la de meu furacãozinho, a gente já imagina o que está acontecendo. O único porém para mim, para esse livro, foi que ele começou a demorar a entregar pra gente a história, porque a gente já tinha entendido o que estava acontecendo. Sabe? Então a autora demorou um pouquinho, ela poderia ter encurtado um pouco essa história, mas é divertida. A gente começa a entender um pouco do passado do vilão, mas ainda não tem uma ideia clara do que vai acontecer nos próximos livros. Mas um final interessante, e fica aí um livro de fantasia extremamente divertida. A gente tem um sapo que levanta plaquinhas para falar perigo, né? Ele o tempo inteiro tá conversando através das plaquinhas, e é um sapo que carrega uma coroa. Assim, adorei. Minha resenha vai sair na News lá da leitura. E outra resenha que vai sair na News e que eu gravei um vlog de leitura é Quarta Asas, publicado pela Planeta Minotauro. Essa aqui é uma prova antecipada, porque o livro está sendo lançado agora dia 15, então recebi por conta realmente da News da leitura. E assim, gente, que espetáculo! Como eu falei, eu gosto muito das fantasias. Claro que eu vou conversar com vocês melhor lá no vlog, então falar das minhas impressões e tal, mas o que eu posso te dizer é que apesar da personagem, né, da Violet, ela mesmo se dando mal, ela tá sempre se dando bem. Eu gostei da presença dos dragões, eu gostei muito do Xaden, que a princípio parece um antagonista, mas é claro que a gente sabe que ele vai se tornar o interesse amoroso da Violet. Assim, eu gostei muito porque apesar da gente começar a história numa academia militar, mas a gente vai sair dessa academia, e é o primeiro livro de uma série de 5, se não me engano. Então fiquem atentos, a resenha sai lá pela News da Livraria Leitura e em breve a gente tem um vlog aí com as minhas impressões ao longo da leitura desse livro. Tô sempre misturando, né? Tem livros de fantasia, ficção científica, suspense e mistério, tudo junto e misturado. E então agora Lugar Errado, Hora Errada. Aqui é um suspense mistério com uma pegada de realismo mágico, de ficção científica. Porque aqui nós temos uma mãe que está esperando o filho voltar à noite para casa. Ela o vê se aproximando até que ela vê um homem chegando perto dele e o filho dá uma facada nesse homem, mata esse homem. Ela sai junto com o marido, desesperados, chegam lá, já tá chegando um carro da polícia, leva o filho preso. E ela é advogada, ela sabe que é uma situação bastante complexa. Ela até vai à delegacia, mas eles não têm muito sucesso lá. Quando ela volta para casa, ela vai dormir pensando o que ela vai fazer no dia seguinte, porque ela não pode deixar o filho dela nessa situação. Ela tem certeza que o filho tem uma boa explicação para o que aconteceu. E ela vai dormir. Só que ela acorda no dia anterior. Ela fica confusa quando ela vê o filho. Ela fala, gente, mas você não tá preso na delegacia? E aí ela vai entendendo que ela de alguma forma voltou para o dia anterior para tentar impedir esse crime. Mas ela vai dormir e aí ela volta 2 dias depois, 3 dias depois. Ela começa, a cada vez que ela dorme, a voltar mais tempo no passado. E ela entende que ela precisa juntar pistas que vão levá-la para esse momento tão determinante
para a vida do filho dela. E é difícil, né? Porque você tem que juntar pistas, cada vez indo mais e mais para o passado. Eu adorei, porque eu formulei muitas teorias, elas caíram assim, elas despencaram, e eu gostei bastante da forma como a autora resolveu todo esse problema. E ela vai juntando as pistas até decifrar o grande mistério que envolve esse assassinato lá no futuro. Adorei, um livro bem rápido, bem fluido de ler. A gente tem aqui quase 350 páginas, fiz lá as minhas marcações. Ela fala muito da coisa da maternidade, né? Que ela, no primeiro momento, ela se sente muito culpada porque ela não sentiu um amor incomensurável logo que o filho nasceu. Mas esse amor foi acontecendo a tal ponto dela virar uma leoa para proteger o filho. Mas ela se sente muito culpada porque ela não estava presente, porque ela não viu o filho se tornar aquele jovem. Ela tem certeza que a culpa é dela, que são questões muito comuns para qualquer mãe. Então, adorei, fica aí a dica, Lugar Errado, Hora Errada. E um outro suspense mistério que eu também li foi A Fúria, do Alex Miquelides, que é o mesmo autor de A Paciente Silenciosa. Aqui a gente tem um outro suspense mistério em que um grupo de amigos vão se reunir numa ilha, eles estão completamente isolados ali, um crime acontece. E eles percebem que o assassino está entre eles. O nosso narrador, ele é um dos personagens, né, uma das pessoas que está lá nessa ilha, e aí ele conta uma história. Depois ele fala assim, olha, eu vou te contar um pouco mais dessa história. Aí ele começa a contar um pouco do passado de algumas dessas personagens, de como eles se encontraram. E aí, de repente, ele fala assim, não, acho que eu vou te contar um pouco mais. Então é como se ele estivesse numa mesa contando um caso para alguém. A gente se sente muito dessa forma. E embora eu desconfiasse de algumas coisas, porque num primeiro momento eu me lembrei muito de um livro da Agatha Christie. E o próprio autor brinca com essa questão porque ele fala da presença, né, da inspiração que a Agatha Christie é para escritores de mistério e suspense. Então parecia muito A Morte no Nilo. Veio assim de imediato essa história, mas o autor vai construir a sua própria narrativa. Eu sei que muita gente não gostou muito porque o autor dividiu, no final das contas, o livro dele em 4 atos. E cada vez ele vai trazendo mais respostas. Mas eu gostei porque, entre outras coisas, eu gostei muito da construção de quem que é o assassino e por que ele se tornou o assassino. É uma pessoa com uma fixação, assim, que eu gostei muito, sabe? Eu acho que foi interessante o que o autor fez. Mas mais do que isso, a gente tem aqui um crossover pequenininho, quase um easter egg, basicamente, com A Paciente Silenciosa. Eu não li As Musas, mas dizem que também há um crossover com As Musas. Então, assim, fica aí a dica, se você gostou de Paciente Silenciosa, eu ainda prefiro A Paciente do que A Fúria. Eu pretendo ainda ler As Musas, mas eu gostei muito dessa misturinha que ele fez ali, acima de tudo, para agradar os leitores. Bom, falei de vários gêneros literários, chegou a hora de romance de época. O Escândalo da Sufragista, da Courtney Milan, é a finalização da série Os Excêntricos. Adorei, esse daqui pra mim foi o melhor livro. E olha que no livro anterior, a gente tinha um personagem que era um botânico. Eu sou botânica, sou bióloga, então adorei aquele livro. Mas aqui, esses dois personagens são completamente apaixonantes. A gente tá falando da Free, ela aparece no livro anterior, ela aparece no segundo livro, na verdade, e ela tem o próprio jornal dela dirigido para mulheres, e ela tá falando ali dos direitos das mulheres, né? Do direito ao voto, do direito ao emprego, do direito de ter posse sobre o seu dinheiro, né? Sobre, enfim, ela tá ali batalhando pelo direito das mulheres, então através desse jornal. Quando ela aparece no segundo livro, ela é, de certa forma, mimada, inconsequente, então eu tava um pouco preocupada. Mas aqui ela se tornou uma mulher tão ciente do seu papel, das dificuldades que ela vai encontrar, que foi assim maravilhoso ver o crescimento dela. Ela se envolve com uma pessoa, com um Edward, que vai ali atrás de uma vingança. E mesmo ela estando apaixonada por ele, ela coloca em primeiro lugar os objetivos dela, o que ela quer, o que ela acredita. Então eu acho ela tão
madura, sabe? Tão bem construída. E ela leva o Edward assim, ele fala, né? Nunca tive chance. Um dos embates que os dois têm, ele vai falando pra ela, assim, nossa, tá aí se matando por uma causa que você não vai ver retorno. É como se você estivesse tentando secar o rio com um dedal. E ela vai responder que essa é a forma como ele enxerga o que ela tá fazendo. Ela enxerga que ela tá usando esse dedal de água para poder irrigar o jardim dela, né? Então, alguém precisa lutar. E não é porque você não tem certeza sobre se vai conseguir atingir seus objetivos que você deve jogar o pano, né? Alguém vai aproveitar dessa luta. Então, eu adorei 2 personagens, assim, gracinhas demais, que mesmo tendo uma grande atração, os 2 têm muita ciência sobre quem eles são naquela sociedade. Fica aí a dica, a Courtney, ela escreve livros de romance de época, mas que tem muito embasamento histórico. Ela fala que tem as liberdades criativas dela, mas ela usa de muitos momentos, assim, que de fato aconteceram, sabe? E eu gosto muito disso, principalmente nesse daqui, com uma discussão sobre os direitos das mulheres, que tem gente que hoje acredita que veio tudo de mão beijada. Fiz a leitura de O Problema dos Três Corpos, leitura coletiva lá do Loucos por Leituras Conjuntas. Aqui é o primeiro livro de uma trilogia de ficção científica, que a adaptação tá vindo aí. E antes de começar, eu queria dizer o seguinte, gente. Este é um canal em que eu trago as minhas opiniões literárias. Eu não sou crítica, não sou dona da verdade, não tenho um profundo conhecimento sobre construção de texto, sobre, sabe, nada disso. Eu só tô trazendo a minha opinião. Eu estou dizendo isso porque esse livro é consagradíssimo, mas eu achei ele tão, em alguns momentos até verborrágico em excesso. Muita gente diz que esse livro é muito difícil de ler, mas é que o autor, ele tem muito conhecimento teórico, acadêmico, e ele fez questão de deixar esse conhecimento, inclusive em cenas em que esse conhecimento ele era completamente desnecessário. A gente está falando aqui da China no final na década de 1960, quando a gente está vendo o Partido Comunista, né, ali assumindo uma grande revolução, e algumas pessoas são presas, acima de tudo pesquisadores, e há um embate teórico entre um professor e alunos que o prenderam porque eles acreditam naquele ideal, né? Um embate teórico que é completamente desnecessário, sabe? Que ele não tem importância. Tudo bem, ele vai deixar claro que às vezes algumas pessoas elas tomam para si pedaços de verdades científicas e usam esses pedaços de verdades científicas para construir uma narrativa que é contrária à própria ciência. E a gente sabe por que isso aconteceu muito recentemente. Então, ok, eu entendi isso, mas eu acho que o autor exagerou, sabe? A ideia dele é muito interessante. A gente está falando aqui de um grupo que vai se formar e que pretende fazer contato com extraterrestres. Basicamente é isso que a gente vai ter. Mas a gente não tem a presença de extraterrestres, a gente só tem esses movimentos e de um jogo que é chamado de Os Três Corpos. Mas esse jogo, ele tem uma função. Eu achei, no primeiro momento, que ele também era outra coisa que tava ali solta, mas ele tem uma função. E ele vai falar de um mundo em que há 3 sóis. E esses 3 sóis, por conta do movimento deles, que a princípio é aleatório, ele tem um impacto enorme. Então ele vai trazer eras em que as pessoas desse mundo, elas têm que se desidratar, porque são 3 sóis. Então elas têm que se desidratar e esperar que elas sejam recolhidas, guardadas, confinadas, para quando a gente tiver uma era que vai ser mais benéfica, eles possam se hidratar novamente e estar nas suas funções. E é claro que eles fazem tantas vezes essas desidratações que é difícil para eles avançarem. Então eles estão ali numa idade, parece, medieval. Mas em algum momento eles vão começar a entender, os jogadores começam a entender a aleatoriedade desses 3 sóis e esse mundo ele começa a progredir até se tornar tecnológico. Enfim, eu quero muito assistir a adaptação porque eu espero que na adaptação eles tenham corrigido um pouco desses erros, sabe? Desses exageros
do autor. Dizem que o segundo livro é muito melhor e o terceiro também é muito melhor do que esse primeiro. Eu acredito que em algum momento eu vou acabar lendo o segundo e o terceiro, porque eu li as sinopses e eu sei que isso foi um spoiler pra mim, mas eu tava curiosa e a gente tem saltos temporais. Aqui a gente já tem um salto temporal, porque a gente começa em 1960, depois a gente dá um salto pra 2011, se não me engano, pra 2011. Então, fiquei curiosa, mas eu achei um exagero. De novo, é só a minha impressão. Eu sei que tem gente que ama, que entende todas essas correlações, essas teorias. Para quem é físico, por exemplo, vai tirar isso daqui de letra. Não era meu caso, então isso pode ter me atrapalhado. Coração de Tinta foi uma leitura coletiva do Fantasticai, o primeiro livro de uma trilogia. Tem uma adaptação desse livro que todo mundo ama, eu ainda não assisti, agora já tá liberado, mas é uma história que todo mundo tem um carinho muito grande. A gente tá falando de um livro sobre livros. A Cornélia Funke é a mesma autora de O Labirinto do Fauno, na verdade lá coautora junto com o Guilherme Del Toro. Aqui a gente tem uma história em que o protagonista ele tem a habilidade de trazer à vida os personagens que ele tá lendo nas histórias. E ele não tem um domínio sobre essa habilidade, ele acaba trazendo um grande vilão para o mundo. Por conta disso ele para de ler, ele tem uma filha, mas esse acidente acabou trazendo reflexos aí para a vida dele e ele vai acabar tendo um novo embate com esse vilão depois de muito tempo. Eu achei o livro um pouco, sabe assim, travado, principalmente porque a autora repetiu um determinado plot e eu achei que foi desnecessário, ficou cansativo. Mas é uma fantasia jovem e talvez eu não seja o público-alvo dele. Quero muito assistir o filme porque disseram que no filme isso não acontece. Ele tem um plot único, acredito que esse enxugamento ele tenha deixado a história melhor. Mas assim, fica aí a dica. É um livro já antigo, que já tem uma adaptação. A gente vai continuar fazendo a leitura da trilogia. Temos todos os 3 livros. Vamos ver se a autora consegue ser mais ágil nos próximos livros. Mas ainda assim, foi aquela história que dá um quentinho, sabe? Porque ela tá o tempo inteiro falando de livros. Então tem esse caráter afetuoso na história. E o último livro que eu queria compartilhar com vocês é A Última Contadora de Histórias, da Dark Side, também leitura coletiva do Fantasticai. Aqui a gente tem uma ficção científica em que finalmente o cometa Halley vai bater na Terra e antes desse choque já existia uma organização ali para que as pessoas deixassem a Terra. Então, 3 naves estão deixando a Terra, eles escolheram a dedo as pessoas que vão entrar dentro dessas naves, todo um planejamento. E a nossa protagonista, ela tá ali porque os pais dela são grandes cientistas, mas ela queria ser uma grande contadora de histórias. Todas as pessoas que embarcam são colocadas ali num sono criogênico, mas acontece uma rebelião, porque há um grupo que fica acordado e esse grupo é que vai levar essas pessoas para um outro planeta. A ideia é que 380 anos depois essas pessoas estivessem nesse novo planeta. Mas um tal de coletivo toma conta dessa nave e eles, enfim, acabam com os planos. E esse coletivo, ele abomina, de certa forma, as ideias e as histórias e a diversidade. Eles acreditam que a diversidade de pensamentos que existia na Terra foi a responsável pelas grandes guerras. Então, que por isso se chama um coletivo. Se todas as mentes estivessem ali com uma ideia única, é mais fácil de você ter uma vida feliz. Se todo mundo pensa igual, todo mundo tá feliz, todo mundo tá satisfeito com o que tá acontecendo. A protagonista é a Petra, ela é ainda uma jovem, né? Ela tem acho que 12, 13 anos. Ela que tem essa vontade de ser contadora de histórias e ela é que vai, de certa forma, ser uma das últimas pessoas a ter lembranças da Terra. E ela entende que contar histórias pode ser a forma de com que as pessoas se lembrem do que era a Terra, das suas histórias, das suas relações familiares, da sua cultura. E então a Petra aí vai se envolver numa situação bem complicada.
eu gostei, eu esperava mais dessa história. Acho que em alguns momentos ela ficou travada, mas eu acho que as discussões são bastante importantes sobre ancestralidade. Ela fala muito da avó dela que teve que ficar para trás e das histórias que ela conta. Então foi aí uma leitura coletiva lá do Fantasticaia. Bom, falei bastante rápido, né? Eu queria, acima de tudo, trazer as impressões que eu tive dessas histórias. Espero que você tenha gostado e bora conversar. Ficou curioso com alguns desses livros? O que você leu em fevereiro? O que foi uma leitura assim que você gostou bastante, que você quer me indicar? Bora conversar um pouquinho. Lembrando que eu vou deixar o link de compra para todos esses livros lá na Amazon. Se você puder utilizar o meu link, eu vou te agradecer bastante. Também tem um cupom de 10% de desconto na Livraria Leitura, que é Maísa 10. As informações todas aqui embaixo. Muito obrigada se assistiu até agora, te desejo ótimas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!